Quantos podem dizer obrigado, meu Deus? Glória a Deus. E eu quero receber agora aqui uma bênção do Senhor na vida da igreja também, que é uma missionária cheia do poder do Senhor, que Deus tem feito grandes coisas na vida dela, e ela não desistiu de seguir o Senhor. Quando tudo parecia fechado na vida dela, ela não desistia, não desistiu, nem jamais vai desistir. Por isso Deus tem colocado um depósito especial na sua vida. E nós temos a alegria de poder ouvir um pouco desse depósito hoje. Eu sei que Deus vai abençoar muito sua vida por causa disso. Amém? Vamos receber então o pastor aspirante Sara Shiva. Já está quase carioca. Já está quase carioca, não é? Já ela tem uma casa aqui. Vamos orar por ela, amém? Estenda a sua mão para cá. Ó Deus vivo, nós agradecemos ao Senhor, porque Tu estás conosco. O Senhor nos consola, nos edifica, nos abençoa, nos disciplina quando necessitamos. A Tua palavra é vida para nós. Que o Senhor possa abençoar a vida da Sara neste momento mais uma vez, e possa usar as suas palavras, usar a sua vida para abençoar o crescimento da igreja do Senhor. Que nós possamos ter revelações através da palavra que o Senhor liberará através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus? Amém. Queridos, eu tenho uma palavra hoje aqui que é muito especial para mim. Pergunta por quê? Porque eu nunca ministrei esta palavra em nenhum lugar. E é algo que eu tenho aprendido do Senhor desde 2005. Em 2005, quando eu cheguei em Belo Horizonte, Deus falou comigo claramente: Sara, este ano vou te ensinar sobre comunicação. Eu não entendi nada. Eu pensei, quê? Comunicação? O que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com a vida de ser crente, com a vida cristã, com a caminhada da gente? E o Senhor começou a me dizer: eu vou te ensinar sobre este assunto. Primeiro, para que você possa ser uma pessoa que sabe comunicar aquilo que eu te der para todas as pessoas. E em segundo lugar, para que você possa ser bem-sucedida em todos os teus relacionamentos. A comunicação é importante por dois motivos. Primeiro, porque se você não sabe se comunicar, você pode receber o maior tesouro de Deus. Você pode receber o maior presente de revelação, de palavra. Você pode receber a coisa mais poderosa, a coisa mais maravilhosa na palavra do Espírito, e aquilo tão poderoso só servir para você, não servir para mais ninguém. Você recebeu, comeu, mas ninguém mais comeu. O que adiantou receber se você e eu não tivermos capacidade de passar para outras pessoas aquilo que nós recebemos? Tem alguém entendendo isso? Esse é o primeiro motivo pelo qual a comunicação é importante. O segundo motivo é porque sem a boa comunicação, nós não conseguimos nos relacionar. Relacionamento e comunicação, eles são casados. O tema de hoje é comunicação, amém? Quem estiver anotando, pode anotar. Comunicação. Eu nem sei como é que eu vou pregar isso aqui, eu estou correndo já, que é muita informação, mas eu vou resumir. Eu sei que o Espírito Santo, o problema é do Espírito Santo, não é problema meu. O Espírito Santo vai fazer a obra aí, amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, coloca em nós agora a mente de Cristo. Senhor, a inteligência de Cristo. Senhor, eu reconheço que eu não tenho capacidade nenhuma para esta obra, mas Tu és o Senhor. Tu és o dono da inteligência, o dono da sabedoria. Oh Deus, em nome de Jesus agora, repreende todo espírito de burrice agora. Você está achando que é brincadeira? É séria essa oração. Todo espírito de burrice está repreendido.
Em nome de Jesus. E derrama, Senhor, na nossa mente, no nosso entendimento, a tua mente, em nome de Jesus. Amém? Sara, mas não acredito que você orou para Deus repreender o espírito de burrice. Não é brincadeira, não é piada, não, é sério. Pergunta para mim, qual é o espírito de burrice? É o espírito da cegueira. É o espírito que faz você não ver e não enxergar. E a comunicação, abra aí, Gênesis capítulo 11. A comunicação é uma das coisas mais sérias e mais importantes que existem na nossa vida. Pergunta por quê? Ah, gente, o porquê é fantástico. Quer saber do porquê? O porquê você não vai acreditar o porquê. Eu acho que você nunca pensou nesse porquê, nem eu tinha pensado, foi Jesus que falou para mim, porque eu também não tenho capacidade para pensar isso, entendeu? O espírito de burrice saiu da minha vida também. Olha, eu era burra pra caramba. Pergunta por que eu era burra. Porque as feridas emburrecem. Uma pessoa ferida, emperebada, não tem outro nome não, emperebada, fica burra. Porque quanto mais falta de perdão tiver dentro de você, mais cegueira vai ter dentro de você. Quanto mais ferida não tratada dentro de você, mais cego você fica e burro. Você não consegue ver nada na tua frente. Mas quando vem a cura, vem a mente de Cristo junto. E a cura te limpa. E o amor traz a mente de Cristo. E aí as pessoas te dão mal, te fazem mal, mas você paga com o bem. Você devolve o bem, porque você não tem aquela pereba dentro de você. Porque a boca fala o que o coração está cheio. A pessoa faz o que ela tem para dar. Ela faz o que ela tem dentro dela em excesso. Então quem dá amor tem o que em excesso? E quem dá raiva tem o quê? Pois é. Ao invés de você olhar as pessoas como pessoas agressivas, preste atenção sobre comunicação. Muitas vezes alguém que te agride, você precisa aprender a ler a pessoa. Porque ninguém dá o que não tem. Uma pessoa que te agride está dizendo para você assim: é só isso que eu tenho. Tem alguém entendendo ou não? Alguém está entendendo isso ou não? Amém? Vamos ler. A Bíblia fala sobre comunicação. Fala. Aí, quer ver? Gênesis 11, versículo 1, diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Pausa, olha para mim. A primeira forma de comunicação que existe é a fala. É o falar. Mas nem toda comunicação é falar. A comunicação vai muito além de falar. Nós podemos comunicar com as pessoas através de um olhar. Por exemplo, eu sou mãe. A Raninha está ali, nós estamos transmitindo o culto pela internet hoje, viu, gente? A Raninha está ali, transmitindo o culto. E a Raninha, quando era pequena, que ela fazia uma besteira, se eu olhasse com um olhar brabo para ela, eu já sabia que ela tinha feito besteira. Quem aqui lembra do olhar brabo da mãe? Comunicação não é só palavra. Comunicação vai muito além da palavra. Por exemplo, roupa é comunicação. Roupa, é. Se você vê uma mulher de noite na esquina da rua, de uma sainha bem curtinha vermelha, um sutiãzinho, uma bolsinha rodando, você vai pensar, é mãe de família. Ou você vai pensar, é uma prostituta. Ah, Sara, eu vou pensar que é uma prostituta. Mas pode ser que ela seja uma mãe de família e não seja prostituta. Bom, se eu estiver passando por ela e souber que ela é uma mãe de família, é lógico que eu me meto na vida dos outros, porque crente é diferente de ímpio, né? O ímpio, cada um cuida da sua vida. O crente, um se mete na vida do outro, pode ajudar o outro a melhorar. Então, eu ia parar e ia dizer, amado, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Se fosse eu. Querida, eu sei que tu é uma mãe de família, mas deixa eu falar uma coisa para você. A tua comunicação não está passando que você é uma mãe de família. Dá uma melhoradinha aí. Roupa é comunicação. Se você for ao shopping de chinelo e bermuda, o vendedor te trata mal. Se você estiver dentro do restaurante, parar uma pessoa do lado da tua mesa vestida de calça preta e camisa branca, e um bloquinho na mão, você vai pensar, é um cliente? Um garçom, mas pode ser um cliente, que por acaso está com um bloquinho ali, está distraído. Vocês estão entendendo isso ou não?
A comunicação é uma arte. Agora, antes da gente continuar lendo a frase que eu ia te falar, eu acabei não te falando, importantíssima. Eu quero que você anote essa frase. Deus é muito bom em comunicação. Fala para o teu irmão, Deus é muito bom em comunicação. Fala. Fala assim, Deus arrasa nesse assunto. Fala. Fala assim, ó, Deus arrebenta nesse assunto. Ele é perito neste assunto. Ele é mestre nesse assunto. Amém? Presta atenção, vamos lá, versículo 1. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, presta atenção agora, gente. O Senhor é muito bom de comunicação, presta atenção. O Senhor disse, versículo 6, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição, ou seja, limitação, para tudo que eles intentam fazer. 7. Vinde, olha Deus falando, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, a sua comunicação, para que um não entenda a linguagem do outro. Meu Deus. 8. Portanto, Dessarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade, pararam de edificar a cidade. 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor. Quem foi que confundiu? Confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Até aí, pode fechar a tua Bíblia, olha para mim. Primeira coisa que você tem que observar, é muito sério isso. Se Deus não tivesse atrapalhado um pouquinho a perfeita e natural comunicação que existia entre os seres humanos, seria um problema muito sério. Porque pessoas malignas, com o coração corrompido e que não querem obedecer a Deus e que não iam querer obedecer a Deus, não iria haver limites para a boa comunicação dessas pessoas, assim como as boas pessoas também. Mas ia ser terrível. Imagina o Bin Laden, uma ótima comunicação com os súditos dele. Imagina só os traficantes sem nenhuma dificuldade de comunicação. Se com a dificuldade que existe hoje, eles já fizeram o estrago que fizeram, imagine. Gente, vocês estão entendendo ou não? Deus sabe o que está fazendo. Fala para mim. Sara, mas por quê? Porque não existiria limites para nós. Por outro lado, hoje, nós que somos remidos, lavados no sangue de Jesus, queremos andar em santidade, temos a mente de Cristo para nos auxiliar a driblar o maior desafio das nossas vidas nesta área. A mente de Cristo, a inteligência de Cristo não tem fronteiras. Então, enquanto o mundo perece na falta de comunicação e na péssima comunicação, nós podemos ser uma exceção nisso. Quem entendeu? Nós podemos mudar. A comunicação é a arte de transmitir. Sabe transmitir? Transmitir exatamente o que está dentro de você. De repente eu recebi uma palavra. Esta palavra foi uma. É muito difícil para mim passar esta palavra para vocês. Por isso que eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Mas, além de transmitir entendimento, pensamento, raciocínio, é a arte de preparar mentes. É a arte de ensinar. Vocês estão entendendo ou não? É a arte de ensinar. As pessoas de boa comunicação, elas são capazes de transmitir a mensagem de uma forma que elas receberam, de uma forma mais clara do que elas receberam. Eu não sei se você está entendendo isso. De repente, você recebe uma revelação tremenda. Aí você consegue buscar do Senhor isso aqui. Senhor, me ensina a me comunicar.
E precisa haver um esforço. Fala esforço. Esforço. E aí você vai se esforçando e orando. O Espírito Santo, eu quero. De repente ele te dá essa unção. E você começa a ministrar. E as pessoas que estão te ouvindo entendem melhor que você. Já imaginou isso? Quem quer isso? Simplesmente, o homem se envaideceu ali na Torre de Babel. E toda vez que você se envaidece, você está correndo risco de entrar pelo buraco do espírito de burrice, do espírito de engano, da falta de comunicação. Porque Deus não vai honrar uma pessoa que quer a glória para si. Deus não vai respaldar você para comunicar a glória para si, para todo mundo receber também esse ensinamento. Mas quando você entende o que é servir ao Senhor, obedecendo ao Senhor e fazendo a vontade dele, não a tua, ele vai te dar este dom. Irmãos, eu tenho certeza que tem gente nessa igreja que orou assim: Senhor, por que de tal e tal coisa na minha vida? Eu tenho certeza que é por isso que eu estou pregando aqui hoje, entendeu? Ou não entendeu? Amém ou não amém? A palavra diabo significa, um dos significados da palavra diabo é aquele que entra no meio. No meio do quê? Da nossa comunicação. Por exemplo, Eva estava lá no Éden e havia um relacionamento entre Adão e... Preste atenção, comunicação e relacionamento são casados. Entre eles havia uma comunicação. Então imagine Adão aqui, Eva aqui. Eu vou fazer o papel da comunicação. Então eles tinham um relacionamento e uma comunicação que fluía perfeitamente entre eles. O que o diabo fez? Preste atenção que ele faz isso o tempo inteiro comigo e com você todos os dias. Todos os dias. Ele não quis destruir primeiro a comunicação entre eles e Deus. Não, não. Primeiro ele olhou para os dois e ele pensou: se eu destruir a comunicação entre eles, eu destruí o primeiro projeto de Deus, que é a família. E se eu destruir, depois facilmente, desestruturando a alma deles, eu vou destruir a comunicação entre eles e Deus. Então o diabo veio e começou a entrar no meio. A palavra diabo quer dizer isso. Ele começou a entrar no meio de Adão e Eva. Entrou no meio, ele começou a fazer isso. Não vão se entender. Eles não vão mais se entender. Eu não vou deixar eles se entenderem. Eu vou começar a atrapalhar a comunicação. Entendeu? Aí, de repente, Adão foi ao banheiro. E aí a Eva gritou lá do outro lado da casa. A casa era enorme. Tá só fazendo uma brincadeira aqui, tá? Um teatro. Aí Eva gritou: você está no banheiro? Aí Adão gritou: o que você disse? Que eu sou maconheiro? Sabe a velha surda? Lembra daquele personagem que tinha naquele programa da Praça Nossa? Lembra da velha surda? Irmãos, parece piada, mas eu e a minha filha, nós temos experiências absurdas de guerra na comunicação. De eu falar com a minha filha assim: Hannah, faz assim, 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 assim. E ela fechar a cara e o Espírito Santo dizer: vai lá. Que o diabo pegou as palavras e trocou todas. E eu chegar para ela e perguntar: o que foi que você entendeu? E ela falar: você falou isso, isso, isso. E era completamente diferente do que eu falei. E eu dizer: para, está amarrado. Eu não disse isso, filha. E a gente orar e quebrar, e é guerra. Ele é perito. O diabo é mestre. Ele é terrivelmente perito nesse assunto. E se você não vigiar, você cai nessa conversa fiada dele aqui, ó. Ele entra. E ele entrou no meio do relacionamento da comunicação de Adão e Eva. O que ele conseguiu com isso? Pergunta o quê? Ele fez o seguinte, ó. Criou uma amizade com Eva. Entrou no corpo da serpente. Então ofereceu para Eva. Porque ele começou a criar um vínculo de amizade. Adão parou de assistir a mulher dele. Adão parou de ouvir. Parou de existir. Porque se tivesse existido, como é que você sabe que parou, Sara? Porque se Eva tivesse chegado todo dia na hora de dormir e falado assim: Adão, olha só. Hoje eu estava lá na cozinha. A serpente veio trazer uma receita de bolo de fubá para mim. Aí a gente estava conversando, sabe? Ela começou a me falar que eu não tenho que obedecer muito a Deus, não. O que Adão teria feito? Ó, manda fogo nessa serpente, tira essa serpente do seu caminho. Eu não quero mais você conversando com essa serpente, eu sou teu pastor. Para com essa palhaçada, essa serpente não é tua amiga, não. Quem entendeu?
Mas eu sei que eles já estavam com a comunicação ruim, porque a Eva começou a ouvir mais a serpente do que o marido, e a mulher cai pelo ouvido. A serpente olhou para o corpo dela e falou, eu sou feia pra caramba. O homem cai pelos olhos. Quando ele olhou o violão da mulher, corpão, ele falou, ela é bonita pra caramba, mas ela cai pelo ouvido, e eu sou bom de lábio, eu vou nela. E começou a investir. E aí o que aconteceu? Eva fez uma besteira. A serpente ofereceu. Ela foi com livre-arbítrio, comeu. E aí ela ofereceu para o marido. O relacionamento deles já estava destruído. A comunicação entre eles dois já estava destruída. Então, para o diabo, foi um pulo, foi um passo rápido, destruiu a comunicação entre o homem e quem? E Deus. Preste atenção para você entender isso. Esse é o trabalho de Satanás todos os dias, na minha e na tua vida. Não existe uma coisa no dia a dia tão óbvia e tão evidente como isso. Ele investe 24 horas contra a tua comunicação. Por exemplo, quando você chega em casa, liga a televisão. Não tem nada, não estou falando que é pecado você ver televisão, mas tem que vigiar. Porque quando você começa a ver televisão, dependendo da informação que está entrando na tua mente, gera pensamentos, e aqueles pensamentos geram ideias e geram vontades em você. Por exemplo, é muito comum no dia a dia, você viu alguma coisa, pensou em alguma coisa, aquilo está gerando um pensamento em você, e aí vamos supor que você tem uma família, você é casado, casada, você tem filhos, e aí você planeja algo, mas você não compartilha com ninguém.